Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de poder estarmos juntos, reunidos, mais uma vez, para tão somente aprendermos um pouco mais da Sua Santa Palavra. Nós estamos falando sobre a era de Tiatira, na qual ela se deu no tempo de 606 a 1520. Como nós lemos ontem, estudamos, foi uma das eras maiores de tempo, né? A maior de duração, de contagem de tempo. E não sei se vocês vão lembrar, o profeta disse que Deus envia o mensageiro sempre no fim da era. A era de Laodiceia iniciou em 1906. O profeta nasceu em 1909. Mas quando o profeta entrou em cena, realmente identificado como mensageiro, então foi quase no fim da era de Laodiceia. E tem uma mensagem que nós estudamos a esse tempo, eu não me recordo o tema, mas vocês vão lembrar. Foi numa escola nós falamos disso, né? Que seria uma era curta, a era de Laodiceia. Por isso que em 62, né, nós vimos aquela mensagem pondo-nos ao lado de Jesus, onde ele nos fala sobre a era tinha terminado, né? A era terminou, a mensagem terminou, não sabemos aí o que está por acontecer. E tudo isso, quando nós olhamos no contexto da palavra, na sua totalidade, nós entendemos que a era, aquela sétima era, estava findando ali. A mensagem, a era de Laodiceia, estava se findando ali. Até porque havia algo por acontecer. E este algo por acontecer era a abertura dos selos. Mas para que ele pudesse abrir os selos, ele tinha que ter feito a intercessão até o último. E nós estudamos isso. Até o irmão Jailson comentou comigo, eu achei que o senhor ia falar sobre isso. E o senhor só leu. Mas está escrito. Vocês retornaram no estudo, vocês vão ver. Ele teria que fazer a intercessão até pelo último. E então se levantaria do trono de intercessão. Então, se ele fez o último, quem é este último que ele fez intercessão? Como eu estava dizendo ontem, 17 anos depois, eu nasci. E como eu, muitos outros. 17 anos, 20 anos, outros tantos, que nasceram depois. Então, para nós entendermos isso, precisamos de olhar na totalidade da palavra. Então, quem era esse último? O último eleito, que tinha que subir. Quem era esse último eleito que tinha que subir? Então, há uns vídeos que o irmão Jailson postou no canal, muito bom para esclarecer isto, né? Por a representação, né? Também o pastor Joesley Garcia esteve falando sobre esses assuntos também. A representação. Porque às vezes a pessoa para e ela fica parada no entendimento, diz, mas então estou perdido. Não. Deus não perde nenhum de seus filhos. Deus não perde nenhum de seus filhos. Há também uma citação, e nós vamos ver depois, na era de Laodiceia, dessa exposição das 7 eras, onde o profeta diz assim, no final desse livro, diz, quando o mensageiro vem e diz que a era terminou, virão outros sustentando, não, que a era ainda está vigente. Está aqui. Ó. Na era de Laodiceia, acho que é um resumo das 7 eras. Quando o profeta vem e diz que a era terminou, virão outros sustentando que o que eles têm agora é maior. Quer ver? Eu só quero dar a referência para vocês. É uma escola dominical, nós queremos... Está na página... Página dos 300
e 29. Lembrando, o profeta pregou essa mensagem em 60, né? As eras ele pregou em 60. E esse resumo das 7 eras aqui, foi feito, uma exposição das 7 eras foi feito em 65. Então, a última advertência do Espírito, página 329. Ele vai falando sobre o término. Ele diz assim, quando o profeta disser que a era terminou, eles vão sair dizendo, não, que a era não terminou, e o que eles têm agora é maior e tudo, aquela coisa. Página 329, depois vocês leiam lá. E aí depois ele volta e diz assim, mas a era ainda não terminou, por enquanto ainda há clamor, porque ele estava em 60. Quando que a era terminou? Em 60, aquela mensagem, pondo-nos ao lado de Jesus, acho que esta, que nós lemos como base, como referência daquele estudo que nós fizemos, quando finda-se a era de Laodiceia. Então ele diz, a era terminou, a mensagem terminou. Então algo estava no entrelace ali, terminando a era de Laodiceia para entrar, né, o outro tempo, a era da pedra da coroa. Então é muito interessante isso, porque quando nós não olharmos na totalidade da palavra, nós vamos ficar enredados com uma coisa ou outra. Então nós precisamos estar bem atentos ao que Deus está falando, para que nós não venhamos a ser como folha seca, jogada a todo vento de doutrina, e tudo que jogam para lá, jogam para cá. Aqueles que não conseguem compreender parte do que nós temos falado, no que nós temos crido, eles têm até julgado ser uma doutrina falsa do que nós estamos falando. Eles julgam que a doutrina, julgam que nós criamos a doutrina que Jesus já veio, que ele já saiu do trono de intercessão, porque ele está lá no trono de intercessão ainda, fazendo intercessão e tudo. E de maneira nenhuma nós podemos julgá-los dessa forma. A palavra em si já mostra. A palavra em si vai demonstrar. Porque nessa mesma era que estamos falando aqui, sobre a era de Tiatira, o profeta vai dizer aqui citações em que Cristo estava dizendo sobre os cristãos. E cristãos ali nas eras, muitos eram da falsa vinha. Se eram da falsa vinha, por que a palavra estava chamando eles de cristãos? Porque eles criam em Jesus Cristo. Eles criam em Jesus Cristo como Filho de Deus. E isso faz você um cristão. Porém, eles não conseguem além daquilo. Só param ali. Vocês vão ver o que nós vamos ler aqui. Dentro da era de Laodiceia. A repreensão, como nós vimos o elogio, vamos ver também a repreensão. Então, irmãos, a falsa vinha e a verdadeira vinha, no nosso tempo, a falsa vinha não é o catolicismo. Eles já estão condenados. Já foram julgados, já foram condenados. Então, onde que a falsa vinha estaria? Lembra das duas sementes no mesmo ventre? No mesmo ventre. O que ventre? Um lugar. As duas sementes em um mesmo lugar. Nós pegamos como paralelismo lá dos nossos irmãos da saída do Egito. As duas sementes estavam ali. As duas sementes estavam ali. Por quê? Porque foram aflorar mais na frente, quando se levantaram contra Moisés, né? Quando foram lá, como nós lemos semana passada, na era de Irineu, falou sobre o balanismo, o nicolaítismo. Eles tombaram ali porque caíram nas suas fornicações e idolatria, né? Ali em Moabe. Então, era a falsa vinha que estava ali caminhando no meio. Acãs, Datã, Coré, Abirã, tudo era uma falsa vinha que estava ali no seio da igreja caminhando. Então nós precisamos entender isso, que onde estaria então esses desse tempo final? Não está lá na denominação lá. Tem que estar caminhando aqui no mesmo ventre. Porém, uns enxergam e outros não enxergam. Isso é uma realidade.
Não estou condenando a ninguém, não estou julgando a ninguém, mas a palavra é que julga, a palavra que mostra quem realmente está fundamentado na verdade, ou quem está aí numa historinha, num Deus histórico. Aqueles que creem que Jesus não veio, mas quanto tempo que ele já está lá na terra deles? Então a Bíblia é mentira, ele está fazendo isso da Bíblia mentirosa. Entendeu? Eles estão dizendo que Jesus é mentiroso. Em sã consciência, porque se você falar para eles, para algum irmão que não crê que a vinda do Senhor é uma realidade, não, irmão, isso aí é ismo, isso aí é ismo que saiu da mensagem aí, que estão dizendo que Jesus já veio. Isso aí é um erro doutrinário, isso aí é um grupo que saíram aí, tal, uma falsa. Você falar para eles, falar assim, irmão, você sabia que Jesus... Não, Jesus não veio não. Você falar assim para ele assim, você sabia que você está chamando Jesus de mentiroso? Não, nunca que eu estou chamando Jesus de mentiroso. Suas ações estão dizendo. Porque ele disse que quando a figueira reverdecesse, não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Então, se ele não veio, Jesus errou. Não, você pega aquela parte da Bíblia e rasga fora, joga fora. Por que o profeta sempre fez a correlação? Naqueles dias ali, quando ele falava sobre a vinda do Senhor, ele fazia a correlação. O que é correlação? Ele sempre colocava junto. Olha a figueira, olha a figueira. Israel está na sua pátria, Israel está na sua terra. Ele sempre fazia essa correlação, que é colocar junto. Para que as pessoas pudessem, atente. Mas as pessoas queriam que ele falasse isso abertamente. Ele falou em parábolas. Jesus falou em parábolas. E ele teria que falar em parábolas também. Na sua segunda vinda, ele falaria em parábolas também. Por quê? Então pergunta, Senhor, por que você está falando por parábolas? Perguntaram a Jesus, Jesus disse o quê? Porque a vós toca saber, a eles não tocam. Então, o que são parábolas hoje? Quando nós falamos sobre selos, tem pessoas que creem da mensagem 30, 40, 50 anos num determinado sistema feito por homem, e estão crentes que o sistema vai colocar eles lá dentro. Onde nós lemos isso, né? Os católicos creem piamente que o catolicismo vai colocar eles lá. Aí o profeta vem e diz, Deus nunca deixou a igreja, sistema de homem encarregado da igreja. Deus nunca deixou. Então, essas eras, ela tem sido muito esclarecedora para nós. Tem nos ajudado. Muitas vezes eu venho, falo alguma coisinha aqui, depois a gente vai lá e lê, o pastor está passando por cima. Não, estou lendo. Aquele que tiver o espírito para captar, vai captar. Às vezes a gente dá uma pincelada de uma coisa, de outra, mas se você ficar dependendo de eu pincelar, que eu tenho que mostrar para você, tá, alguma coisa está de errado. Você vai chegar um momento que eu não vou estar aqui, e aí? Como que você vai entender? Você deve ler, você deve entender a mensagem, você deve estudar a mensagem. Porque se você depender de um outro homem, você não está tão diferente do católico. O católico pretende, ele depende do Papa lá, para o Papa ler a Bíblia e interpretar para ele. Ele depende do padre lá, fazer a hemenêutica lá, a homilia, como eles chamam, homilia, que é o ensinamento. Eles dependem do homem. Eles não entendem que quando o véu do templo se rasgou, todos nós somos sacerdotes, todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. Todos nós temos acesso. Mas eles ficam presos ali, a homilia do homem. Se o homem falar, é verdade. Se o homem não falar, não é verdade. Por isso que precisamos ter ciência do que está acontecendo. Ciência da mensagem. Para que nada venha nos tirar do caminho correto. Amém? Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos ler as Sagradas Escrituras. Apocalipse capítulo 2, versículo 18, nos diz:
E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve: isso diz ao Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Aqui está falando do feminino ensinando, o feminino ensinando os seus servos. Como que nós vamos entender? É uma mulher ensinando? Nós sabemos que mulher representa a igreja. É a igreja ensinando a tomar dos sacrifícios, da idolatria e tudo. É o mesmo espírito de Jezabel. Não quer dizer que seja uma mulher no espírito, porque há uma noiva verdadeira, há uma esposa verdadeira, mas também há uma esposa falsa. Há uma noiva falsa. Então, tanto o falso quanto o verdadeiro representa a mulher. Ontem o profeta chegou a dizer, na leitura de ontem, que da mesma forma que Cristo tem uma esposa, Satanás também tem uma esposa. Quem ouviu isso ontem? Satanás tem uma esposa. Então, quem é a esposa de Satanás? Não é que seja uma mulher, seja uma mulher no sentido de igreja. Mas muitas vezes é o homem no sentido, aqui na terra, humanamente falando, é um homem ensinando, mas no espírito de mulher. Por quê? Porque o homem com o espírito verdadeiro, mansidão de uma esposa, ele tem o cabeça que é Cristo. Ele tem um cabeça que é Cristo, então ele não vai tomar o que ele quer de si mesmo. Já o homem, no qual é a mulher de Satanás, a falsa igreja, colocada como mulher igreja, ela fala o que dá na cabeça dela. Então, entendamos isto. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria, e dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei da cabeça, e ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer, guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Com vara de ferro as regerais serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã tão gloriosa que tem nos permitido estarmos aqui juntos, reunidos em teu santo nome, para tão somente ouvirmos a sua voz. Ajuda-nos, ó Pai, perdoando nossos erros, pecados que hajamos cometido, purifica no teu sangue precioso, para que limpos possamos ser merecedores das tuas bênçãos. Abra a tua palavra para cada um de nós, ó Pai, que tu possas, ó Deus bendito, nos dar a porção que cada um de nós temos necessidade. Abençoe a cada ajuntamento dos teus filhos que estão reunidos em diversos lugares, para assim como nós, ó Deus, partilhar da tua palavra, comer o alimento espiritual ao seu devido tempo. Ajuda cada um deles, ó Pai, que cada um de nós possamos obter a porção que temos necessidade nesta manhã. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor. Cantemos de todo o coração. Ele merece toda a nossa adoração e todo o nosso louvor.
Deus que era, é e que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda glória e louvor maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. Ó grande Rei, meu Criador, minha vida entrego a Ti, Senhor. Minha alma não é mais que barro em Tuas mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Cristo chamando os filhos seus. A Ele toda, com palmas, maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda, que louvor maravilhoso, é só do Senhor. Novo cântico na terra e no céu subiu, quando o Cordeiro imolado os selos abriu. Divino é se abrir o livro e desatar seus selos, porque foi morto quando eu saí, pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor maravilhoso, poderoso, só no Senhor. A Ele toda e louvor maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. Só os instrumentos. Quando vejo Cristo com o livro na mão, o Deus que era, é e que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda a honra e louvor maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor maravilhoso, poderoso, é só a Ele.
toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Voltando aqui, irmãos, ao estudo desta era de Tiatira, antes de prosseguirmos aqui, eu gostaria apenas de retornar duas citações aqui do que nós lemos ontem, referindo-se à era de Tiatira. Foi uma era que durou 914 anos, de 606 a 1520, foi a maior era de todas. Nós também vimos que Deus, aqui através do Espírito, trouxe o que? O elogio, e logo também ele trouxe uma repreensão. O elogio que ele fez desta era, aos crentes desta era, ele fez um elogio e uma correlação à última era, a era de Laodiceia. Ele diz assim, que tantos têm sido endurecidos pelo espírito da última era. Qual a última era? A era de Laodiceia. Ricaçou, de nada tenho falta. Inclinação às coisas materiais. E o que eu achei interessante aqui, e esta que eu gostaria de refrisar, é que o profeta diz, o amor a si mesmo. Está na página 196. Ele diz assim, eu quero fazer uma advertência neste momento. É dito com referência aos últimos dias, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do amor, do verdadeiro amor de Deus. Ele nos traz duas referências aí. Primeiro, o amor de si mesmo. E depois ele diz, o amor pelas coisas materiais. Dividiu em duas partes. Muitas vezes você não é inclinado ao material, à riqueza, você não tem inclinação, você é uma pessoa muito simples, humilde. Mas o amor de si mesmo fala muito alto. O amor de si mesmo fala muito alto. É isso que eu gostaria de trazer, essas duas coisas. Página 196. Na era de Laodiceia, ou seja, a última era, o amor de si mesmo e o amor pelas coisas materiais tomará o lugar do verdadeiro amor de Deus. Temos que nos guardar do poder do pecado nesses últimos dias. Tantos estão ficando tão endurecidos porque não têm se dado conta do efeito desse espírito do último dia. Diz, rica sou e de nada tenho falta. Se é rica, está falando de uma era, a mulher, Laodiceia. Rica sou, de nada tenho falta. Quer dizer, eu me comando, eu me dirijo. O amor de si mesmo. Ele diz, é tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com o seu amor. Ou sentiremos a frieza da igreja do último dia. Ou você seja preenchido com o amor de Deus, ou você vai sentir a frieza da igreja do último dia. Tantas pessoas hoje não sabem o que fazer. Está meio como sem direção, sem rumo.
pula de igreja para igreja, pula disso para isso. Por quê? Porque estão sentindo a frieza da igreja. E por que estão sentindo a frieza da igreja? Nunca está bom, porque a pessoa não está cheia do amor de Deus. E o que é esse amor? Muitas vezes a pessoa pensa que amor é aquilo, não, é concordar com você, com tudo que você está dizendo, tem que carregar você. Então não, o irmão sabe expressar o amor, a igreja sabe expressar o amor, porque ela me leva onde que eu quero. Não é esse o amor de Cristo. Paulo disse que o amor é sofredor. O amor não se ensoberbece. O amor não suspeita mal. O amor não porta com leviandade. O amor ele não aceita a injustiça. Paulo nos explica isso aí. O que é o verdadeiro amor? Mas as pessoas pensam que este amor de Deus é aquele amor que o irmão ele vai na sua casa todo o tempo, ele vai 24 horas na sua casa. Se ele começar a ir na tua casa 24 horas, você vai dizer, você não tem mais o que fazer, não, irmão? Você está todo tempo aqui. Na hora da comida, ou seja, não for, está todo tempo aqui. Mas as pessoas confundem o amor. Confundem as coisas terrenas com o amor de Deus verdadeiro. E é onde tem o problema. Você fica como uma barata tonta, sem saber o que é certo e o que é errado. Só existe uma coisa que está certa, irmão, é a palavra que está certa. Não é a igreja que está certa. Tem que tirar isso da sua cabeça. Eu vou na igreja que estiver certa. Não vai ter igreja certa. Só existe um lugar que é a certeza, e esta é a palavra. Então, quanto mais da palavra você tiver, mais certeza você vai ter de Deus. Então ele diz, é tempo de se chegar a Deus e deixá-lo encher nossas vidas com o seu amor, o amor de Deus. Ou sentiremos a frieza da igreja do último dia e rejeitaremos a verdade de Deus, que é a única capaz de nos ajudar. Há uma sentença aqui. Ontem eu li isso, eu queria falar, mas como queríamos avançar. Então, irmãos, devemos analisar isso. Anotem aí, irmãos, é o primeiro parágrafo da página 196. Medita, leia, releia, não entendeu? Lê novamente. Para um pouquinho, faça como o profeta diz. Quando ele não entendia sobre o Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, ele foi para a caverna. E lá se assentou, lia a Bíblia, guardava, parava, pensava, meditava, esperava. Deus manifestou de uma forma sobrenatural, foi lá e mandou um vento, o vento foi lá e abriu a Bíblia no mesmo lugar. 2 vezes nós lemos isso aqui. Para que ele pudesse entender que quando a chuva cai, ela abençoa tanto o joio quanto o trigo. Ambos são beneficiados. Na página 97 também, ele diz assim, outra observação, que ele fez uma correlação com a igreja de Éfeso, uma igreja que colocavam à prova os falsos ensinadores. Então eles eram bem, rígidos na questão da palavra. Porém, em lugar algum você vê que o amor deles aumentaram. E isso o profeta faz uma correlação aqui a esta era de Tiatira. Na página 97, no segundo parágrafo, ele diz assim, na parte B, né? Ele diz, eu conheço as tuas obras e as tuas últimas obras, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. E isto certamente é notável. À medida que as trevas da era aumentavam, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia,
Vocês lembram aquela situação que mataram 100 mil de uma só vez? Então, à medida que esta lista aumentava, à medida que a lista de mártires ficava mais extensa dia a dia, eles trabalhavam ainda mais arduamente. Eles não eram covardes, eles não se acovardavam com medo. Eles serviam ainda mais. A sua fé aumentava. Ei, irmãos, isso aqui nos ajuda hoje. Quanto mais batem, quanto mais fala que nós somos isso, que nós somos aquilo, que estamos no caminho, mais nós vamos pregar e falar. Porque é nesses momentos que a fé cresce. É nesse momento que o amor para com a tua palavra, sabe? Quando o profeta diz assim, quando você vai ter que chegar a um momento que você vai estar sozinho. E aí? Você vai ver aquela multidão de lá e você vai dizer sozinho, meu Deus, será que eu estou certo? O diabo vai entrar aí, porque você vai colocar, será? Será incredulidade? Será que eu estou certo, pai? Você vai olhar para a igreja lá, cheia. Você vai olhar, será que eu estou certo? Para você saber se você está certo ou não, olhe para a palavra. Não o que está acontecendo ao seu redor. Olhe para a palavra. O sentimento que vem quando você olha ao seu redor, você não vê a coisa acontecendo, isso é sentimento humano. Humano. O profeta diz, se tiver um que for subir no arrebatamento em Jeffersonville, esse um sou eu. Ele olhava para ele, não é porque ele era egoísta, é porque ele tinha que olhar para ele, para si. E nós temos que olhar para nós. Onde você está posicionado? No que você tem crido? Olhou na palavra, encontrou o erro, opa, peraí, eu estou errado. Por isso que eu não estou mais ninguém, por isso que não tem ninguém, porque eu estou errado. Mas olha na palavra, mas estamos no caminho certo. Mas as pessoas estão deixando, mas nós estamos no caminho certo. Estão preocupados com o quê? Eu estou preocupado com a minha alma. E sobre o ministério que Deus tem me dado, Ele tem colocado alguns. Agora, eu não tenho sido negligente no que está na palavra. Eu não estou aqui brincando de igreja. Eu não estou defendendo um tipo de refeição. Eu não tenho sido negligente. Se os outros têm medo de falar a verdade, porque vai trazer escândalo, vai trazer isso, como que a intercessão acabou, é problema deles, não é problema meu. Eu tenho que manter no que a palavra diz. Se a palavra diz que ele levantou do trono de intercessão, depois que ele fez a intercessão pelo último, ele levantou. Eu vou ficar discutindo com quem? Está escrito na palavra. E foi antes dos selos ainda, porque ele falou isso na brecha entre as 7 eras da igreja e os 7 selos, ele pregou isso. Que ele levantou do trono de intercessão. Quando o anjo forte desceu no Apocalipse 10, ele diz, não há mais tempo, o tempo já passou, o tempo acabou. Uai, o anjo forte desceu ou não desceu? O tempo acabou. Não, mas espera aí, eu tenho que ficar sustentando, eu tenho que, por quê? Porque nós estamos aqui ainda, e vamos para a palavra. O que a palavra está dizendo? O pastor Gideon trouxe uma mensagem ontem, eu estava ouvindo. Vamos dizer o que está vamos dizer o que está dito nas fitas? Nem aqueles que creem nesse dito, que fizeram o slogan, digo que diz as fitas, nem eles creem no que está dizendo a fita. Porque o que eu estou lendo aqui está na fita. Por que eles não creem? Está na fita lá, a brecha entre as 7 eras. Ele levantou do trono de intercessão. Está lá na festa das trombetas. Por que ele levantou? Por que ele não pôde levantar antes? Porque a última era tinha que ter terminado. Festa das trombetas. Enquanto as eras não tivessem terminado, ele não poderia. Aí vem a citação que eu disse aqui um pouquinho antes. O final da era aqui é uma advertência à era. Ele diz assim, quando o profeta diz que a era acabaram, as eras acabaram, virão eles sustentando, não, a era não acabou ainda não. Então, irmãos, olha, a sua fé aumentava. Quanto mais o trem ficava quente, mais a fé deles aumentava.
É no meio das provas que a fé aumenta, o amor aumenta. Não é através do esmorecedor, o sentimento de esmorecer. Será que eu estou na verdade? Será que o que eu estou lendo é verdade? Será que eu não estou sendo enganado? Vai olhar, conferir você na palavra. Você pode estar sendo guiado pela verdade, mas se você não ir confirmá-la na palavra e não aceitar isso de dentro do Espírito Santo, é em vão para você. Se o grande mestre não estiver aí, é em vão, nós lemos isso aqui. Você pode ouvir a verdade todos os dias. Ele diz, a fé aumentava. Quão trágico foi que na era de Éfeso o amor diminuísse. E verdadeiramente nada é dito do trabalho de amor aumentando em outras eras. Porém, nesta era, na mais tenebrosa de todas as eras, eles o serviam ainda mais. Eles o serviam ainda mais. Que lição isto é? Não há cessação deste afável serviço de amor ao Senhor, mas pelo contrário, um aumento dele. Esse é o segredo. Esse é o segredo. Deixa o inimigo tentar impedir o nosso serviço ao Senhor? Nossa resposta é serviço aumentado. Trabalhar mais, servir mais, enraizar-se mais. Quando os abatidos estão gritando, assustados, essa é a hora de clamar a vitória. Aleluia! Não podia passar, irmãos, a escola dominical, eu sempre oro ao Senhor, pedindo, Senhor, mas o que nós vamos falar um pouquinho? Isso me veio no coração. Reprisar isso aqui. Né? Quanto mais sofrimento há, mais o amor tem que aumentar. Aumenta mais. Que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas. Vamos aqui seguir na leitura, no estudo. É o tema repreensão. E a repreensão, aquela mulher Jezabel e tempo para se arrepender. Vai ser esses temas que vamos tratar hoje, através da leitura. A repreensão. Diz, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar aos meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Agora, com este versículo, eu quero que você esteja atento ao versículo 23 e veja a prova de uma grande verdade que eu tenho trazido à sua atenção o tempo todo. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Eu tenho sempre dito que há realmente duas igrejas. Embora o Espírito fale a ambas, em cada era, como se fossem apenas uma, aqui é claramente dito que há igrejas. E diz de maneira igualmente clara que algumas dessas igrejas, muito evidentemente, não sabem que ele é aquele que sonda os rins e os corações. Ele vai provar a elas que é assim. Porém, pois bem, que igrejas serão essas que não sabem esta verdade? É claro que o grupo da falsa vinha, porque os verdadeiros crentes certamente sabem que o julgamento começa pela casa de Deus. E sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos para que não sejam julgados. Como temente a Deus, julgam a si mesmos para não serem julgados. Não é aquilo que Paulo dizia quando eles celebravam a ceia? Antes julga-se a si mesmo. Se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Sendo tementes a Deus, julgam a si mesmos, para que não sejam julgados. Ora, porque Deus chama estas igrejas de suas igrejas
ainda que seja da falsa vinha, a verdade é que eles são cristãos. Porém, não são cristãos do Espírito. Tem essa diferença. São cristãos, mas não são cristãos do Espírito. Então são cristãos do quê? Olha o que o profeta diz aqui. A verdade é que eles são cristãos, porém não são cristãos do Espírito, são cristãos da carne. Eles estão tomando o nome em vão. Marcos 7,7, em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mas realmente eles são cristãos, porque o que mais poderiam ser? Um maometano é um maometano. Esta é uma religião, não importa como ele a viva, porque ele concorda em teoria com o que o Alcorão ensina. Da mesma maneira, um cristão é um cristão, desde que ele concorde com o fato de que Jesus é o Filho de Deus, nascido de uma virgem, que foi crucificado e morreu e ressuscitou, que ele é o Salvador da humanidade, e etc. Por sinal, na era de Laodiceia haverá os que chamam de cristãos, porque concordam com as excelentes qualidades de Jesus, enquanto se reservam o direito de negar a sua deidade. O que é deidade? Divindade. Negam a deidade, que é a divindade. Por isso que clamam o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 deuses. Os da ciência cristã já fizeram isto, como também multidões que pregam um evangelho social. Ele é um cristão nominal e pertence à igreja. Porém, ele não é um crente verdadeiro ou espiritual. Esse tipo de crente é aquele que foi batizado no corpo de Cristo e é um membro dele. No entanto, está na determinação de Deus que o joio cresça com o trigo e não deva ser arrancado. Juntos aí. Este é o mandamento de Deus. O dia dele ser atado e queimado está chegando, mas ainda não chegou. Portanto, o Espírito está falando a este grupo misto. Por um lado, ele está louvando, e pelo outro, ele está repreendendo. Ele falou o que está correto com o verdadeiro crente. Agora, ele avisa o que a falsa vinha deve fazer, se é para ser justificada diante do Senhor. Outro tema, aquela mulher Jezabel. O apóstolo Tiago mostrou-nos o curso que o pecado toma. Tiago 1, 14, 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Ora, este é um quadro do que está exatamente acontecendo nas eras da igreja. Assim como o pecado começou com apenas uma sensação, assim a morte da igreja começou com as simples e pouco notadas obras dos nicolaítas. Das obras passou para uma doutrina, da doutrina abraçou o poder do Estado e a introdução do paganismo. Agora, nesta era, passa para sua própria profetisa, mestra, e assim continua se movendo até encontrar-se no lago de fogo, porque é exatamente o lugar onde vai terminar na segunda morte. Agora, todo o clamor de Deus contra esta quarta era encontra-se em sua denúncia desta profetisa, Jezabel. E para compreender exatamente por que ele a denuncia assim, teremos que pesquisar sua história na Bíblia, e quando descobrirmos o que ela fez no passado, saberemos o que está acontecendo neste tempo. A primeira coisa muito importante que aprendemos acerca de Jezabel é que ela não é uma filha de Abraão. Nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual, como foi a de Rude, a moabita.
Porque Ruth não era de Israel, mas ela foi introduzida ao povo de Israel. Mas ela teve uma forma dela ser introduzida. Não é uma filha de Abraão, nem a sua introdução nas tribos de Israel é uma admissão espiritual, como foi a de Ruth, a moabita. Não, senhor. Esta mulher era filha de Etbaal, rei de Sidom. 1 Reis, capítulo 16, versículo 31. Que era o sacerdote de Astarte. Ela ganhara o trono matando Ele ganhara o trono matando seu predecessor, Péles. Assim vemos imediatamente que ela era filha de um assassino. Isto certamente nos lembra Caim. E a maneira como ela se tornou parte de Israel não foi através dos canais espirituais que Deus ordenara para a admissão gentia, porém, ela entrou pelo casamento com Acabe, o rei das 10 tribos de Israel. Agora, esta união, como vimos, não foi espiritual, foi política. E assim, esta mulher, que estava mergulhada na idolatria, não tinha o menor desejo de tornar-se uma adoradora do único Deus verdadeiro, mas sem dúvida veio com intenções declaradas de desviar Israel do Senhor. Agora, Israel, as 10 tribos, já tinha tido conhecimento do que era adorar bezerros de ouro, porém, ainda não estavam entregues à idolatria, porque Deus era adorado e a lei de Moisés era reconhecida. Porém, desde o tempo do casamento de Acabe com Jezabel, a idolatria progrediu de uma maneira mortal. Foi quando esta mulher se tornou uma sacerdotisa nos templos que ela erigiu a Astarte, Vênus, e a Baal, Deus Sol, que Israel chegou ao ponto crítico de sua vida. Com isto em mente, podemos agora começar a ver o que o Espírito de Deus está expondo nesta era de Tiatira. Aqui está. Acabe casou-se com Jezabel e ele o fez como uma manobra, uma manobra política para fortalecer o seu reino e segurá-lo. É isso exatamente o que a igreja fez quando casou sobre Constantino. Ambos se ajuntaram por razões políticas, embora dessem um ar espiritual a isto. Ora, ninguém pode me convencer que Constantino era cristão. Ele era um pagão com o que se assemelhava a enfeites cristãos. Ele pintou cruzes brancas nos escudos dos soldados. Ele foi o originador dos Cavaleiros de Colombo. Ele pôs uma cruz na torre da igreja de Santa Sofia, começando assim uma tradição. Foi ideia de Constantino juntar todos, pagãos e cristãos, nominais e verdadeiros cristãos, e por algum tempo parecia que teria êxito, pois os verdadeiros crentes vieram para ver se podiam trazer de volta aqueles que tinham se desviado da palavra. Quando eles viram que não podiam trazê-los de volta, a verdade, foram forçados a se desligar do corpo político. Então, quando o fizeram, foram chamados de heréticos e perseguidos. Deixe-me dizer aqui que estamos com a mesma coisa acontecendo agora mesmo. Todo o povo está se juntando. Eles estão escrevendo uma Bíblia que se adapte a cada um, quer seja judeu, católico ou protestante. Eles têm seu próprio concílio de Nicéia, porém o chamam de concílio ecumênico. E você sabe quem todas essas organizações combatem? Combatem os verdadeiros pentecostais. Eu não me refiro à organização chamada pentecostal. Eu me refiro àqueles que são pentecostais porque são cheios do Espírito Santo e têm os sinais e dons em seu meio, porque andam na verdade. Quando Acabe casou-se com Jezabel por razões políticas, ele vendeu seu direito de primogenitura. Você se junta a uma organização e você vende o seu direito à primogenitura, irmão. Quer você queira crer ou não. Você se juntou, olha aqui. Você se juntou a uma organização, você vende o teu direito de primogenitura. Não é eu que estou dizendo. Está aqui na página 201.
Quando Acabe casou-se com Jezabel, por razões políticas, ele vendeu o seu direito de primogenitura. Você se junta a uma organização e você vende seu direito de primogenitura, irmão, quer você queira crer ou não. Você vai falar para esses crentes que estão organizados aí dentro da mensagem? Não, é mentira. O profeta diz aqui, você crê ou não? É a verdade. Cada grupo protestante que uma vez saiu e depois voltou, vendeu seu direito de primogenitura. E quando você vende seu direito de primogenitura, você é exatamente como Esaú. Você pode chorar e se arrepender o quanto quiser, porém isto não lhe valerá nada. Há somente uma coisa que você pode fazer a isto, sai dela, povo meu, deixa de participar de seus pecados. Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente responda a esta única pergunta. Pode algum vivente me dizer que a igreja ou o movimento de Deus teve alguma vez um avivamento e voltou depois que entrou na organização e tornou-se uma denominação? Leia a história. Você não pode encontrar uma, nem sequer uma. Isso acontece muitas vezes, porque quando o profeta fala sobre os dons são dados sem arrependimento. O salmista nos fala isso, né? Davi escreveu nos Salmos, que os dons são dados sem arrependimento. Deus dá dom de cura que Ele quer. Levanta uma pessoa com dom de cura, e Ele vai lá e ora, e as pessoas são movidas pela fé, e são curadas. Começa aquele movimento, olha, Deus está habitando ali, no meio daquele povo. Aí eles vão lá, a primeira coisa que fazem se organizam. Aí logo, aquele homem, aquele sistema vai viver do que aconteceu lá atrás. Nunca mais vai acontecer aquilo de novo. Por quê? Se organizaram. Aí eles vão viver daquilo que lá atrás. Tem movimentos de crentes da mensagem aí vivendo do que aconteceu lá atrás. De grande avivamento, porque isso, porque lá na década de 70, ou lá alguém foi isso, mover e tal, estão vivendo daquilo lá. Por que não acontece hoje? Você se junta a uma organização e você vende o seu direito de primogenitura, irmão, quer você queira crer ou não. Há somente uma coisa que você pode fazer, e isto sai dela, povo meu, e deixe de participar de seus pecados. Agora, se você acha que não estou certo, simplesmente responda a esta única pergunta. Porque pode algum vivente me dizer que igreja ou movimento de Deus teve alguma vez um avivamento, voltou depois que entrou na organização e tornou-se uma denominação? Leia a história. Você não pode encontrar uma, nem sequer uma. É morte. Organizou, morreu. Não tem mais. Foi a hora da meia-noite para Israel, quando se juntou com o mundo e deixou o espiritual pelo político. Foi a hora da meia-noite em Nicéia, quando a igreja fez a mesma coisa. E é a hora da meia-noite agora que as igrejas estão se juntando. Ora, quando Acabe casou-se com Jezabel, ele permitiu que ele tomasse dinheiro do Estado e erigisse 2 enormes casas de adoração a Astarte e a Baal. A que foi erigida para Baal era suficientemente grande para todo Israel vir e adorar ali. E quando Constantino e a igreja se casaram, ele deu edifícios à igreja, levantou altares e imagens e organizou a hierarquia que já estivera tomando forma. Quando Jezabel conseguiu o poder do Estado, a apoiá-la, ela impôs ao povo sua religião e matou os profetas e sacerdotes de Deus. Ficou tão ruim que Elias, o mensageiro para o seu dia, pensou que ele fosse o único que restara. Porém, Deus tinha mais 7.000, que não tinha dobrado os joelhos diante de Baal. E hoje mesmo, lá
entre essas denominações de batistas, metodistas, presbiterianos e etc., há alguns que sairão e voltarão a Deus. Agora, eu quero que você saiba que não sou, agora, nunca fui contra as pessoas. É a denominação, o sistema de organização que eu sou contra. Eu tenho que ser contra isso porque Deus aborrece. Agora, vamos parar um minuto aqui e repassar o que descobrimos acerca da adoração em Tiatira. Eu disse que eles adoravam Apolo, que era o Deus Sol, juntamente com o imperador. Ora, este Apolo era chamado o preventor do mal. Ele desviava o mal das pessoas, ele as abençoava e era um verdadeiro Deus para elas. Presumia-se que ele ensinava as pessoas, ele explicava acerca da adoração e ritos do templo, dos serviços aos deuses, acerca do sacrifício e da morte e da vida após a morte. A maneira como fazia isto era através de uma profetisa que assentava-se em transe, em uma cadeira trípode. Que coisa! Você vê isso? Aqui está esta profetisa chamada Jezabel, e ela está ensinando o povo. E o seu ensinamento é enganar os servos de Deus e fazer com que cometam fornicação. Agora, fornicação significa adoração idólatra. É esse o seu significado espiritual. É uma união ilegal. A união de Acabe e a união de Constantino foram ambas ilegais. Ambos cometeram fornicação espiritual. Todo fornicário acaba no lago de fogo. Deus assim disse. Pois bem, o ensinamento da Igreja Católica, a igreja feminina é uma mulher. Nega a palavra de Deus. O Papa, que literalmente é Apolo, numa versão moderna, tem ensinado as pessoas a se juntarem aos ídolos. A Igreja Romana tem se tornado agora uma falsa profetisa para o povo, porque ela tem tirado a palavra do Senhor das pessoas e dado suas próprias ideias quanto ao que constitui o perdão de pecados e o que traz as bênçãos de Deus. A Igreja Romana tem se tirado a palavra do Senhor das pessoas e dado suas próprias ideias quanto ao que constitui perdão de pecados e o que traz as bênçãos de Deus. E os sacerdotes chegaram ao extremo de afirmarem categoricamente que tem poder não somente durante a vida, mas na morte. Eles ensinam de si mesmos que há um purgatório, porém você não pode encontrar isso na palavra. Eles ensinam que orações e missas e dinheiro tirarão você do purgatório e o introduzirão no céu. Todo sistema está baseado sobre o seu ensinamento, é falso. Ele não se acha sobre o firme fundamento da revelação de Deus em sua palavra, mas acha-se sobre as areias movediças e atoladiças de suas próprias inverdades diabólicas. A igreja passou diretamente da organização para a denominação, e daí para o ensinamento falso. Isto é correto. Os católicos romanos não creem que Deus está em sua palavra. Não, Senhor. Se crescem, teriam que se arrepender e retroceder, mas eles dizem que Deus está em sua igreja. Isso faria da Bíblia a história da Igreja Católica. Isso não é assim. Veja só, o que eles fizeram com o batismo nas águas, fizeram com que deixassem de ser um batismo cristão e o transformaram num batismo pagão de títulos. Deixe-me lhe contar acerca de uma experiência que tive com um padre católico. Uma moça que eu batizara em certa ocasião, tornou-se católica. Portanto, o padre queria me entrevistar acerca dela. Ele perguntou que tipo de batismo ela tinha. Eu lhe disse que a batizara no batismo cristão, que este era o único tipo que havia segundo o meu conhecimento. O profeta batizou uma irmã, uma jovem, e ela se tornou o que depois? Ela se tornou católica depois. O que aconteceu? O padre veio perguntar para ele que tipo de batismo ele tinha batizado ela.
Eu disse que a batizara no batismo cristão, que era o único tipo que havia segundo o meu conhecimento. Eu a sepultara nas águas no nome do Senhor Jesus Cristo. O padre comentou comigo que em certa época da Igreja Católica fazia isso. Imediatamente eu lhe perguntei quando a Igreja Católica fizera isso, porque eu li a história deles e não pude encontrar o que ele dizia. E ele me disse que isso se encontrava na Bíblia, e que Jesus organizara a Igreja Católica. E eu lhe perguntei se ele pensava que Pedro fora realmente o primeiro Papa, e ele enfaticamente disse que Pedro fora. E eu lhe perguntei se as missas eram rezadas em latim, a fim de garantir que fossem corretas e nunca mudassem. Ele disse que era verdade. Eu lhe disse que achava que eles tinham se desviado muito do que tinham no princípio. Eu fiz saber que se a Igreja Católica realmente cria no livro de Atos, então eu era um católico antiquado. Ele me disse que a Bíblia era o registro da Igreja Católica e que Deus estava na igreja. Eu discordei dele, porque Deus está em sua palavra. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Se você tirar ou acrescentar a este livro, Deus prometeu que ele fará vir pragas sobre os que acrescentam e tirará a sua parte do livro da vida. E se eles ousarem subtrair dele. Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e 19. Deixe-me simplesmente mostrar como a Igreja Católica Romana crê que Deus está na igreja em vez da palavra. Eis aqui um extrato do diário do Papa João 23. Minha experiência durante estes 3 anos como Papa, desde que em temor e tremor aceitei esse serviço em pura obediência à vontade do Senhor, transmitida a mim através do Sacro Colégio de Cardeais em conclave, dá testemunho desta máxima e é uma comovente e permanente razão para eu ser fiel a ela. Absoluta confiança em Deus em tudo que diz respeito ao presente e perfeita tranquilidade quanto ao futuro. Este Papa afirma que Deus falou através da igreja revelando sua vontade. Quão falso! Deus está em sua palavra e fala pela palavra revelando sua vontade. Ele também afirmou que depositou absoluta confiança na palavra de homens e assim a obedecia com tranquilidade. Isto soa tão bonito, porém é tão falso, exatamente como a perversão no jardim do Éden. Essa citação que o profeta leu aqui, ele tomou lá do livro. Ele leu lá, ele estudou o livro católico. Agora, vamos chegar aqui em Apocalipse 17 e ver esta mulher, a igreja, que está vivendo de falsas profecias e não da palavra de Deus. No versículo 1, Deus a chama de grande prostituta. Por que ela é prostituta? Porque está em idolatria. Ela tem apanhado as pessoas na mesma coisa. Qual é o remédio para a idolatria? A palavra de Deus. Por isso esta mulher é uma prostituta, porque deixou a palavra. Ei-la assentada sobre muitas águas, que significa multidões de pessoas. Multidões. Vocês lembram quando nós falamos sobre as igrejas católicas romanas espalhadas? Só na nossa cidade aqui temos mais de 10. Então veja, muito mais. Assentada sobre muitas águas. A palavra de Deus. Que remédio para a idolatria? A palavra de Deus. Por isto, esta mulher é uma prostituta, porque deixou a palavra. Ei-la assentada sobre muitas águas, que significa multidões de pessoas. Esta certamente tem que ser a falsa igreja, porque a igreja de Deus é pequena. Poucos há que a encontrem. Note como ela é os olhos de Deus. Não importa quão maravilhosa ela pareça às pessoas e quão filosófica soe, ela está sordidamente embriagada em suas fornicações. Ora, ela estava embriagada com o sangue dos mártires
exatamente como Jezabel, que matou os profetas e sacerdotes e destruiu o povo de Deus, que não se dobrava e adorava Baal. E é exatamente isto o que a Igreja Católica fez. Eles mataram os que não se dobravam ao domínio papal, os que queriam a palavra de Deus, ao invés das palavras de homens, foram mortos, geralmente através de métodos cruéis. Porém, esta igreja que aplicava a morte, ela própria estava morta e não sabia. Não havia vida nela e jamais quaisquer sinais a seguiram. O último tema desta manhã é tempo para se arrepender. Apocalipse capítulo 2, versículo 21. E dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Você sabe que esta igreja realmente não se arrependeu. Você sabe que esta igreja realmente era realmente mais iníqua do que Acabe? Você sabe que ela se arrependeu por um tempo e andou mansamente diante de Deus? Não se pode dizer isso da Igreja Católica Romana. Não, Senhor. Ela jamais se arrependeu, mas tem obstinadamente destruído todo e qualquer que procure ajudá-la a se arrepender. Isto é história. Ora, Deus continuou levantando não somente os mensageiros para cada era, mas levantou alguns maravilhosos ajudantes para esses mensageiros. Ele deu a cada era alguns homens de Deus maravilhosos, e eles fizeram tudo o que puderam para trazer a igreja de volta a Deus. Deus certamente concedeu a ela oportunidade e ajuda para se arrepender. Ela alguma vez se arrependeu e mostrou que o fizera pelos seus frutos? Não, Senhor. Ela nunca o fez e nunca o fará. Ela está embriagada, ela perdeu seus sentidos nas coisas espirituais. Agora, não fique confuso e comece a pensar que a igreja de Roma se arrependeu da sua matança dos santos, porque ela está tentando unir-se com os protestantes, fazendo com que os seus credos se alinhem com credos protestantes. Nenhuma vez sequer ela se desculpou e disse que estava errada por seus assassinatos em massa. E ela não fará tampouco. E não importa quão suave e dócil pareça, neste tempo particular, ela ainda se levantará para matar, porque o assassino jaz em seu coração maligno e impenitente. Amém. Viemos até a página 204. Viemos até a página 204. Se à noite o Senhor nos permitir, nós findaremos esta era, que é a sentença decretada como prostituta. Que o Senhor abençoe a sua palavra em nossos corações. Amém? Cada vez que nós abrimos a palavra, ela tem sido esclarecida para nós. Tem nos ajudado a compreendermos o tempo em que realmente nós estamos vivendo. Feche os teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, por nos permitir estarmos aqui juntos, reunidos, numa manhã tão gloriosa como esta, para estar tão somente estudando a Tua Santa Palavra, aprendendo, ó Pai, como Tu operara ali naquela igreja de Tiatira, e como através da sutileza, Satanás tem entranhado, estabelecido o seu trono aqui na terra, assim como Tu disseste, ó Pai, na mensagem, o Éden de Satanás, que Tu tomasse o tempo para construir o Éden de Deus, e o diabo tem tomado esses 6.000 anos para destruir, perverter este Éden de Deus, e também se entronizar em um trono. Está tudo aberto através da Tua palavra. Aonde Satanás tem sido entronizado? A quem os reis da terra darão poder à besta? Aquela que está sobre os 7 montes, assentada, com púrpura e escarlate. Ó Deus bendito, mais aberto do que isso não pode estar a Tua palavra, Deus. Mas só os eleitos
vão entender estas coisas. Só os eleitos absorverão aquilo que terão a necessidade para tempos difíceis, para tempos de real revelação e necessidade aqui nessa terra, Pai. Ajuda-nos, ó Deus bendito, abençoando a cada um dos nossos irmãos que estiveram conectados através da internet. Abençoe suas vidas, seus corações, suas famílias, concedendo-lhes tudo o que eles tenham necessidade. Esta é a nossa oração e o nosso pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos agradecer aos nossos irmãos que estiveram conectados conosco através da internet. Nosso irmão Jailson, HMTV, né, e hoje está com sua esposa, né, a irmã Lúcia. Deus te abençoe, irmã Lúcia Souza, né? Irmão Jailson, né, um homem que tem sido uma bênção para todos nós. Deus abençoe o irmão Jailson. Também a irmã Ivonete Lopes, Rio Grande do Sul. Eu creio que o irmão esteja junto também, o irmão Marcelo Estevam, né? E o irmão Genaí Teixeira, a irmã Cida de Montenegro. Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Temos muitas outras pessoas conectadas, porém não conseguiram comunicar suas audiências. Sintam-se todos abençoados em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer ao Senhor com louvor e a partir das 6h30, 6:45, já estaremos com o sinal da transmissão, transmitindo os louvores, preparando o nosso espírito, para que assim, logo mais tarde, a partir das 7h, entremos com o estudo da palavra e continuando a findar aqui a era de Tiatira. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Um abençoado domingo a todos. Estações mudam, nova vida nasce, mostrando sinais de ressurreição. A semente da fé adormecida em tua alma está agora chegando à perfeição. Os desafios que enfrentas não podem ser comparados com a glória que Deus vê em ti. Pois tu guardaste a fé, não seguiste a um estranho, mas crestes no vencedor, vencedor. Tu lutaste com o anjo até ele mudar teu nome, vencedor, vencedor. Tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem. Epístolas vivas, lidas por homens, prisioneiros de Cristo. Tu mantens esse mistério tão precioso em teu coração. Está agora tornando-se real.
pois tu sabes quem tu és. Triunfarás sobre as trevas, triunfarás acima do medo. Vencedor, vencedor, tu lutaste com o anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem. E quando caminhas, tua vida reflete as escrituras. Sabemos que o mistério de Deus é Cristo em ti. E quando falares, fale com revelação. Apocalipse 18 ao 11 é quem tu és. Vencedor, vencedor, não deixe o inimigo vir e te mover do teu lugar. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo. Vencedor, vencedor, tu lutaste com o anjo até ele mudar teu nome. Vencedor, vencedor, tua vida reflete as escrituras. Veja que Deus ainda é o mesmo que foi ontem, hoje eternamente. Que foi ontem, hoje eternamente. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.